No dia de tarô de hoje, o que essa carta me mostra, eu vou falar da carta que eu sou apaixonada, que é a alta sacerdotisa. Às vezes as pessoas falam muito chamam ela, a carta, né, é de arcano maior, de a sacerdotisa. E eu gosto de dizer que ela é a alta sacerdotisa, tá? Nossa, gente, eu tenho um carinho muito grande por essa carta. Eu vou contar a história porque é mitologia grega e eu sou apaixonada e eu tava estudando sobre essa carta, né? E essa carta também representa a Perséfone. E a história dela remete muito à carta também. Ela é filha de Zeus e Hades fica apaixonado por ela, loucamente apaixonado. Inclusive, eu fiz um vídeo no TikTok, porque eu ia falar, eu tinha estudado sobre a história dela, ia falar sobre ela, e eu fiquei revoltada, porque, enfim. Depois vocês veem um vídeo meu aqui falando disso, que vocês vão ver como é que minha cabeça funciona. Eu tava estudando tarô e minha mente abriu pra outra coisa. É um vídeo que eu falo, que eu tô toda desarrumada, assim, sabe? Mas eu queria deixar gravada aqui a minha teorias da minha cabeça, né? E aí, antes fica maluco por ela, fica completamente apaixonado e ele vai e rapta ela, e leva ela pro inferno. O Hades é o rei lá do inferno, né, das almas. E quando ela vai pra lá, não se sabe ao certo se ela come porque ela realmente estava com fome ou se ela come porque ele induz ela a comer, né? E aí ela fazendo isso, ela comendo alguma coisa de lá, ela acaba ficando presa lá e não podendo mais sair, mesmo quando Zeus descobre e vai tentar lá buscar ela, ele não pode, justamente meio que ela ficou ligada ao lugar por ela ter comido uma fruta, e a fruta é o romã, que é a fruta que aparece aqui atrás, é um romãzinho, tá? Aqui atrás é o romã que aparece para representar a fruta que ela come lá com Hades. E assim, não fica claro na história se ela come porque ela realmente estava com fome e come, ou se ele induz ela justamente já pensando nisso, porque se ela comesse, ela ficaria presa. Aí, a mãe dela, eu não sei o nome, eu sei que é a mulher de Zeus, chora muito, fica muito mal porque não tem mais a filha. E aí é engraçado que esses dias que ela chora muito e fica muito mal, que a filha não tá com ela, é outono e inverno. E aí Zeus consegue meio que quebrar um pouco, dar não sei direito se é isso, tá, gente? Eu tô contando o que eu lembro da história. Eu acredito que Zeus, depois que descobre que isso aconteceu, ele tenta quebrar, né, essa maldição, esse pacto que fez, só que só consegue fazer isso, acho que metade do ano, né? Que é as estações do ano. Então ele consegue deixar com que Perséfone, a filha dele, venha pra cá no verão e na primavera. E aí, por isso é verão e primavera, né? Então tá tudo muito bonito, tem flores, fruto, porque a mãe dela tá feliz que ela tá aqui. E os outros dias, que é inverno e outono, a mãe dela fica triste porque ela tem que voltar pra Hades. E o mais importante dessa carta, e que é a parte que eu fico muito feliz, assim, e admiro muito essa carta, e super quero ser igual, assim, é que a Perséfone, ela não tem medo de Hades, ela não é escrava de Hades. Ele se apaixona, ela se apaixona por ele, ela decide também ficar lá e ela lidera lá. Então ela não só é a mulher do Hades, mas também ela é a dama das almas junto com ele. Então ela tem poder e autonomia para mandar e desmandar ali dentro, entendeu? Ela cria essa autonomia e sabedoria nos dois mundos. Por isso vem essa pilastra aqui, do branco e do preto, porque ela consegue liderar e entender e saber dos dois mundos. E eu acho que é por isso que também ela vem com esse livrinho aqui meio que escondido, é como se nem tudo que é mostrado para você tá claro, entendeu? Então eu acho que o fato da Perséfone saber dos dois mundos, ela entende muita coisa, ela sabe de muita coisa que muitas vezes a gente também não sabe. E ela nos remete a ter esse equilíbrio para conquistar a intuição. Deu para perceber? É como se você precisasse das duas coisas, porque todo mundo tem o seu lado ruim e o seu lado bom. E Perséfone, antes, eu tô só concluindo aqui da minha cabeça, tá, gente? Perséfone antes, ela tinha só o lado bom. Quando ela vai pra Hades, ela também aflora esse seu lado ruim. E não de uma maneira
para ser punida ou para ser uma pessoa ruim, mas aquela malícia, né? Aquela esperteza que todo mundo precisa ter. Ninguém tem. Eu acho que essa carta te convida não só a ter intuição, mas a ter equilíbrio no sentido de assim, não é sempre que eu não vou ser boazinha para todo mundo, eu não vou ser malvada para todo mundo, eu vou manter o equilíbrio. E essa carta, ela fala justamente disso, mantenha o equilíbrio entre os dois mundos, mantenha o equilíbrio entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, entre o céu e o inferno, que é o que a Perséfone faz, ela mantém um equilíbrio entre os dois mundos, porque assim você consegue entender tudo, a sua intuição fica melhor e você consegue saber mais. Então, a Perséfone nos convida a gente a ter equilíbrio, a pensar mais como um todo, né? Não pensar só no seu lado, mas no lado do outro. Não pensar só em ser boazinha, mas perceber quando a pessoa também está se aproveitando de você e dizer não. Né? Nem todo mundo tem que ser só bonzinho e nem todo mundo tem que ser só bom. Eu acho que todo mundo tem a sua parte que é da raiva, né? E todo mundo tem o seu lado mal. E eu acho que a gente precisa equilibrar. Porque eu já falei aqui em outros vídeos e eu concordo muito com isso, que assim, tudo demais estraga. Então a gente precisa manter o equilíbrio. Não dá pra gente ser só a boazinha ou só ruim. A gente mantendo o equilíbrio, se encontrando o nosso eixo, e essa carta representa muito isso também de Yin e Yang, né, que é de manter o equilíbrio e se encontrar dentro de si mesmo, entender os seus dois lados, não tampar com jogar sujeira para debaixo do tapete com relação às suas partes ruins. É reconhecer elas, é entender elas, é assumir elas. E assim, lidar com elas, assumir elas e lidar de uma forma boa. As partes ruins também fazem parte de você, não ignorar elas, só manter o equilíbrio, entendeu? Porque quando você sabe os seus dois lados, você não fica ansiosa e não projeta nada. Porque eu acho que essa lua aqui, ela fala muito de intuição e projeção. Mas eu acho que o fato dela estar aqui nos pés é como se ela conseguisse dominar as projeções que a lua faz, sabe? É como se ela conseguisse controlar. O fato dela estar em equilíbrio com ela mesma, quando você está em equilíbrio com você mesma, você não fica paranoiando e fazendo projeções, você não se deixa regente da lua. Entende? Porque a lua, ela faz a água se movimentar demais, né? A lua, ela domina o mar. Então, eu acho que o fato dela estar aqui embaixo é como se Perséfone estivesse controlando a lua, percebendo a lua. Não literalmente, mas entendendo como a lua funciona e conseguindo se equilibrar através dela, não deixando a lua dominar, não vivendo em função das emoções da lua, das projeções da lua, porque ela se entende como inteira, ela entende tanto o lado dela ruim como o lado dela bom. Então ela consegue se equilibrar, e mesmo se a lua começa a fazer alguma projeção, ela consegue ficar numa boa, porque ela se entende. E eu acho que Perséfone, a alta sacerdotisa, te confia, te desafia e te provoca a se conhecer, os seus dois lados, e respeitar os seus dois lados, não esconder nenhum lado, porque ela fala sobre isso também. Nem tudo é mostrado, ela fala do que está escondido, do que está oculto, né? Então não esconde de você os seus medos, não esconde de você as suas preocupações e os seus vacilos e os seus erros. Expõe isso para você e trate isso como algo comum, como algo normal do ser humano de errar. Entende? E assim você consegue se equilibrar e não cair em projeções e ansiedade nenhuma. Pensa nisso.